Boa tarde a todos e a todas. Esse é mais um Esporte Tech. O tema de hoje é do MVC às Unicamadas. Meu nome é Joshua e vamos lá. Os tópicos abordados hoje, nós vamos falar sobre o MVC, a gente vai falar sobre o que é 3-tier, falar sobre o pattern do repository, nós vamos falar também sobre alguns modelos arquiteturais e quando usá-los. O MVC foi criado nos anos 70, né? E o nosso conceito de software que a gente tinha era basicamente uma coisa só. Desde o que ligava com relação ao banco de dados, a lógica de negócio e as nossas telas. Então, conceitualmente, a gente tinha somente uma aplicação que rodava, e às vezes você não tinha nem tela, você tinha somente um terminal. Se você pensar até na época que esse modelo foi criado, nem se pensava tanto em tela como se pensa hoje, e você tinha somente essa aplicação. E dessa forma, você tinha, dessa arquitetura, o model, o view e o controller, que são, digamos assim, camadas da nossa aplicação, com responsabilidades muito bem definidas. Então, a view, que fica responsável por trazer as informações que veio do model, onde tem nossos dados. Temos o controller, que trata toda a entrada e saída de nossos dados. E temos também o model, que é toda a parte de lógica de negócio da nossa aplicação. Esse modelo acabou se tornando muito popular, não só naquela época, mas como também hoje. E até hoje a gente tem, por exemplo, PHP, Laravel, ele usava MVC até um tempo atrás, ele como modelo padrão. E a gente tem vários outros frameworks, várias outras tecnologias que adotam esse modelo. Porém, com o passar do avanço que a gente teve, né, a gente conseguiu se dar o luxo em, digamos assim, diluir mais a nossa aplicação em separação de coisas. Então a gente consegue ter hoje um banco de dados sendo uma camada totalmente separada, uma tecnologia à parte. A gente consegue ter um servidor onde a gente roda a nossa API e a gente consegue ter um client, onde a gente consegue reimplementar todo o MVC dentro desse client, controlando estado, disponibilizando telas para o usuário e fazendo diversas coisas. Então, na academia, se você for tratar, esse é o termo de 3-tier, né, de 3-tier, que é um modelo de arquitetura que visa o seu software como um todo. Ele não está olhando somente para um sistema, que seria a API, ou um sistema que fosse seu banco de dados. Ele olha para o seu conjunto de camadas que compõem sua aplicação. Hoje, nosso foco nessa conversa é falar muito sobre o que está aqui no server. Existem diversas arquiteturas para o cliente, ainda mais porque o cliente ele fornece visualização de telas, então diversas arquiteturas foram criadas para o cliente. A gente tem também uma quantidade muito grande de arquiteturas desenvolvidas a nível de servidor, e hoje nós vamos focar um pouco nele, não só falando no sentido de como foi o avanço e como foi as ideias por trás desses modelos arquiteturais, como também como a gente chega num modelo arquitetural ideal para a nossa aplicação. Vamos lá. Seguindo, né, a ideia do MVC, quando as APIs começaram a surgir e tudo mais, a ideia foi, tipo, continuar com a mesma forma de camadas que a gente mantinha nas nossas aplicações antigamente. Tudo porque esse modelo era sólido, não se encontrava até o momento tantos problemas de falha assim, e você conseguia muito bem definir determinadas coisas. Então você adicionou aqui a rota, né? Então você tirou a parte de view do seu usuário. Então você tem aqui endpoints, que pode ser implementado com qualquer tecnologia. Você pode ter um RPC SDK-Gen, você pode ter um GraphQL, você pode ter um REST. Então você tem um controller, que é responsável por linkar as rotas com a sua lógica de negócio. Você tem um model. Esse model ele é responsável por você tem ali o contato com o banco, o acesso com o banco de dados, onde você tem a modelagem dos seus dados e você tem a conexão com o seu banco de dados. Esse modelo é o modelo mais tradicional e você vai ver boa parte das APIs básicas, pequenas, sendo construídas usando esse modelo. Você vai ver também muitos cursos defendendo a utilização desse modelo, principalmente no aspecto de aprendizado e tudo mais, porque a gente já tem muita experiência com esse modelo de arquitetura. Porém, se a gente for olhar os problemas dessa nossa API, a gente consegue ver duas coisas que ficam assim bem nítidas. Primeiro é que as coisas estão muito bem acopladas. Se a gente pensar em integração com um cliente externo, onde eu faço essa integração? Se você olhar aqui, fica meio confuso de você definir aonde você coloca isso. Se você pensar
pouco sobre lógica de negócio. Eu posso ter uma lógica de negócio embutida no banco de dados, mas eu posso ter também uma lógica de negócio a nível de aplicação. E onde fica isso? Eu não consigo enxergar muito bem onde você consegue definir essa lógica de negócio. Então, isso são problemas bem complicados. E esse acoplamento, ele acaba causando uma coisa também que dificulta muito em não só manutenção. Então, se você pensar em uma equipe que está escalando, você tem 10, 20 pessoas trabalhando, você tem muita dificuldade porque está tudo muito acoplado, então você mexe em um lugar, quebra em outro. Você tem problema com testes, porque se você tem um nível de acoplamento tão forte, significa que você tem que subir toda a sua aplicação para poder realizar os testes, então implica em subir banco de dados, implica em subir toda a sua API, ficar chamando os endpoints para poder fazer os testes. Então, porque está tudo muito bem preso, muito bem enraizado. E se a gente for pensar em como os projetos vêm crescendo hoje, como o software cresce, como as aplicações hoje são mais complexas, é um modelo de API que talvez ela não consiga corresponder muito bem a todas as nossas necessidades. Então, o que é que acaba surgindo aí? A gente precisa tentar diminuir esse acoplamento e tentar criar novas camadas para definir responsabilidades. Então, aí que vem um pattern que surgiu, que é muito famoso, é a ideia de você adicionar na sua aplicação repositórios. O que consiste em você adicionar repositórios na sua aplicação, na sua API, nessa camada? Essa camada, ela é basicamente responsável por você embutir lógica de negócio nela. Então, para cada model, você tem um repositório equivalente, que você ali tem as suas funções muito bem definidas. Essas funções estão diretamente ligadas à sua lógica de negócio. Então, muito se pensa que, eu vou criar um repositório e eu vou ter lá os mesmos nomes usados em um model. Não faz sentido, porque ali você só está criando uma redundância. Na verdade, o repositório está muito ligado à sua lógica de negócio. Ele tem lá validações muito bem definidas, nomes de funções bem específicos para serem utilizados na sua aplicação. Obviamente, você consegue cair em vários casos de uso de você aproveitar código em vários controllers. Mas a ideia do repositório em si não é ele ser uma réplica visual do seu model, porque senão você está implementando um RM. A ideia do repositório é ele ter lógica de negócio mesmo. Então, muito se confunde sobre isso, mas o repositório ele vem como uma camada muito interessante, porque ele começa a trazer alguns conceitos bem bacanas para a nossa aplicação, que é o conceito de domínio. Até aquele momento, quando a gente estava com aquela nossa API, a gente parecia que as coisas iam acabar ficando como uma salada de frutas, a gente não ia definir muito bem nosso domínio. Por mais que a gente criasse arquivos, as coisas poderiam ficar bem bagunçadas. Ou a gente ia duplicar código em muitos lugares, ou a gente não ia conseguir definir muito bem o nosso domínio e ia ficar as coisas confusas. Só que quando a gente insere essa camada, a gente já consegue perceber algumas coisas mais bem definidas, porque o nosso repositório está ligado à nossa lógica de negócio. E ele traz um outro ponto muito importante, é que com o repositório, você abstrai da onde vêm os seus dados. Porque você pode ter um model que é uma integração externa com algum cliente, com algum parceiro. Ou você pode ter um modelo que vai ser acoplado com o seu repositório, que é um banco de dados não relacional, e você pode ter um outro model que é um banco de dados relacional. Então ele traz umas possibilidades da sua API, ela agora começar a falar com mais coisas, ela ficar muito bem definida, então você começa a resolver alguns problemas que a gente já tinha listado anteriormente. Uma outra coisa só importante, antes da gente passar para esse próximo ponto, é que se você pensar também do ponto de vista de testes, você traz agora uma nova visão. Se você tem determinados domínios e você já tem agora aqui alguns repositórios bem definidos com sua lógica de negócio, isso te dá algumas possibilidades de você criar mock desses repositórios. Então, em vez de você fazer um teste onde você subir a sua aplicação toda, a depender da sua aplicação e ela tendo alguma lógica de negócio dentro da própria aplicação mesmo, fora do banco de dados, você consegue criar um mock que representa aquele repositório e consegue fazer diversos testes. Então, o primeiro passo também do ponto de vista de testes de a gente ter uma aplicação que responda melhor digamos assim, essa vertente já começa a acontecer quando a gente consegue inserir essa camada. Mas ainda nós temos um problema. A gente tem um problema que basicamente ele já acontecia naquele modelo MVC, se você pensar em contexto, e é bem difícil da gente, digamos assim,
lidar com testes, lidar com escalabilidade de equipe, de tudo mais, quando a gente está trabalhando dessa forma, que é com as nossas dependências. Quando a gente tem um estilo de dependência onde toda a sua lógica de negócio, ela depende dos seus acessos aos seus dados, você acaba ficando numa situação muito complicada. Porque pense que toda vez que você fizer testes, você vai ter que fazer testes desse grupo como um todo. Você vai fazer tanto na sua parte de acesso aos dados, como também o domínio da sua aplicação. Então, isso aqui está muito bem acoplado. E aquele problema de acoplamento que já existia desde o MVC acaba não sendo resolvido com tanta perfeição. Então, a gente precisa fazer alguns artifícios a nível de código e a nível de pensamento mesmo para poder resolver esse problema. Uncle Bob, que todo mundo conhece aí, que escreve sobre Clean, escreve sobre DDD e sobre outros modelos, ele fala muito bem sobre isso. Diversos cientistas, diversos engenheiros de software trazem essas problemáticas e como esse acoplamento é perigoso. E Uncle Bob traz sempre uma visão muito orientada a objetos. Então ele sempre fala que, por exemplo, que se você tem esse grau de dependência, você tem que fazer artifícios como injeção de dependências, você tem que fazer algum desses artifícios para poder você reverter essa situação. Agora, quem pensa até de uma vertente mais para o lado de programação funcional e tudo mais, tem também um conceito bem interessante que eu posso trazer, que é a visão de tipo, o que é puro e o que não é puro na sua aplicação. Conceitualmente, se a gente for falar de funções puras e de métodos que são puros, a gente está falando de funções que seu comportamento não muda conforme o tempo. Então, você não está se comunicando com o banco de dados, você não está interagindo com o usuário, você simplesmente tem código puro, só acessando constantes, acessando valores que já estão muito bem ali definidos, e você tem uma resposta que é sempre a mesma com o passar do tempo. Uma função que funciona muito bem assim é uma função matemática, uma função cosseno, uma função seno, você tem um input e você tem um output associado a ele. Funções de validação também são funções que elas são puras. Você quer validar um CPF, você quer validar os dados do usuário, então essas funções são puras. Se a gente pensar aonde essas funções puras se encaixam nesse nosso modelo, ele está ligado ao nosso domínio aqui, à nossa lógica de negócio. Então, todas as funções puras, elas ficam nessa área verde. E qual é a ideia? Se eu tenho essas funções puras, eu não estou dependendo de acessar banco de dados, não estou dependendo de nada. Então, eu vou colocá-las aqui. Agora, a gente sabe que é impossível você desenvolver uma aplicação que não tenha banco de dados, que não tenha conexão com servidor externo, com coisas do tipo. A gente é sempre dependente disso, né? As aplicações tendem a fazer isso com muita facilidade. Então, essas são funções que a gente chama de funções impuras. Essas funções impuras, elas ficam nessa região aqui. Elas acessam dados externos e a gente tem uma coisa muito interessante. Do ponto de vista de programação funcional, né, do paradigma, ela vai cair no mesmo raciocínio que a gente pensou em orientação a objetos, de que a gente não pode, a nossa lógica de negócio não pode ficar dependendo de acesso aos dados. Da mesma maneira que a gente pode raciocinar que as nossas funções puras não podem depender de funções impuras. Então, isso é muito bacana, esse raciocínio, porque ele faz com que a gente tenha que desenvolver nosso código da seguinte forma, onde o nosso acesso aos dados que tem que depender da nossa parte de funções puras, da onde tem nossa lógica de negócio. Então, você tem uma inversão aqui da sua dependência. Então, como você consegue criar isso? Se você pensar a nível de orientação a objetos, você consegue até pensar, você criando interfaces. Se você tem o Solid até fala sobre isso, né? Você não pode fazer abstrações depender de funções, você tem que depender de abstrações, e aí você, por meio de interfaces e outras abstrações, você consegue fazer uma dependência disso. E como você faz isso a nível de programação funcional, você também consegue enxergando com a seguinte regra: funções puras nunca podem depender de funções impuras, e somente funções impuras que podem chamar as puras, ou funções puras chamando outras puras. Então, você consegue definir muito bem quais são as regrinhas em ambos os paradigmas para resolver esse problema. E aí, com base nesse raciocínio, né, nessa filosofia, digamos assim, a gente consegue generalizar isso para uma aplicação muito maior. Então, a gente tem o nosso domínio aqui, que estava em verde,
que é a nossa lógica de negócio, que são feitas com funções puras. Aqui a gente tem nosso acesso aos dados, aqui tem nossa rota e tudo mais, e a gente monta uma aplicação onde a nossa lógica de negócio, que é pura, ela não tem nenhuma dependência. Então, você consegue separar muito bem isso em um modelo mais generalista da sua aplicação. E se a gente olhar para esse modelo desenhado aí, e a gente for adaptar, esse é o Clean. Esse é um modelo de portas e adaptadores. Esse é um modelo hexagonal que diversas empresas vêm adotando. Então, tipo, na prática, esse mesmo raciocínio que acaba sendo intuitivo, né? Se você for aprender o paradigma tanto orientado a objetos quanto funcional, eles acabam caindo no mesmo raciocínio, de que a ideia é você ter funções puras, você ter sua lógica de negócio muito bem isolada e todas as suas integrações ficando ao redor. Então, vamos trazer então aqui um exemplo, a arquitetura Clean, que é uma arquitetura muito famosa, inclusive tem um livro do Uncle Bob falando sobre essa arquitetura. Essa arquitetura, ela define o seguinte: nessa parte vermelha, onde você tem o core da sua aplicação, você tem toda a sua lógica de negócio. E aí, como ele sempre é a vertente do Clean, ela foi construída para um modelo orientado a objetos, ela sempre enxerga que, por meio de interfaces, você vai definir, com essas interfaces, você conversa com as outras camadas. Então, você tem uma camada aqui de repositórios que conversa com a parte de sua lógica de negócio, você tem os seus controllers que também conversam e tudo mais. E parece que a gente ainda está repetindo os mesmos erros, mas olha como esse modelo traz alguns benefícios. Primeira coisa é teste unitário. Todo mundo que vem desenvolvendo APIs onde tem muito acoplamento sabe que testes unitários basicamente não se cria. As pessoas ficam com dificuldade de definir aonde eu posso ou não criar meus testes unitários. E perceba que no momento que você define muito bem que o seu domínio aqui é feito somente de funções puras, você consegue reproduzir testes unitários nessa camada. Que é basicamente o princípio de teste unitário. A função tem que ser pura para você testar. E aí vem a segunda parte, que é, eu preciso fazer testes usando meu banco de dados, usando meus serviços, minhas integrações. Então pronto, agora você consegue fazer um teste de integração também. Então, e você agora traz duas camadas a mais na sua aplicação. Então você consegue ter, hipoteticamente, uma taxa de 80% de cobertura da sua lógica de negócio, já que ela é toda pura e você consegue escrever testes com muita facilidade, você pode empregar TDD, você pode usar diversas metodologias de desenvolvimento, como também permite você fazer testes de integração com outros serviços, testes de banco de dados, e é bem bacana que, tipo, muitos testes que os unitários acabarem não pegando, os testes de integração vão pegar, e testes unitários são bem baratos, você consegue rodar no seu computador com uma facilidade, não precisa subir um banco, não precisa subir uma API, nada do tipo. É basicamente chamar função, é chamar um conjunto de métodos e pronto. Então perceba que a arquitetura Clean e o Onion, e você pensar em hexagonal, elas seguem a mesma filosofia. A diferença que você começa a perceber é com relação à nomenclatura. Eles começam a trazer nomes para poder, digamos assim, conceituar muito bem a sua estrutura, e aí as pessoas acabam achando que elas são muito diferentes. Na verdade, elas falam dessas camadas, definem muito bem qual é o domínio de cada uma delas, e, tipo, como um fala aqui portas e adaptadores, o daqui está falando sobre interfaces. Basicamente a mesma coisa. Só é o ato de acoplar mesmo. E aí vem a pergunta, eu devo usar o Clean em tudo? Eu devo usar, então, vou usar arquitetura hexagonal em todos os meus projetos? Não, isso não faz muito sentido. Primeiro ponto, né, vou voltar aqui só para a gente aproveitar esse desenho dessa arquitetura, é que muitas vezes você tem uma aplicação que toda a sua lógica, ou muita das partes de sua lógica, ela foi construída no banco de dados. Então, perceba que fazer essa quantidade de camadas, você começar a montar a estrutura pensando um pouco nisso, é um pouco sem sentido, porque você quase sempre você vai ter que fazer testes usando testes de integração. E se você precisa validar muito das lógicas que você acabou implementando a nível de banco, você vai ter que fazer coisas desse tipo. E porque a gente está fazendo, usando o banco de dados para fazer nossa lógica de negócio? Muitas vezes você quer usar dos benefícios que um banco de dados pode fornecer.
como o ACID, ou como o controle de transacional que ele tem, que Guilherme, por exemplo, falou na última aula, que seria muito interessante. Então, a gente tem que ter muita ciência de que, tipo, esse modelo, ele é enxergado para uma aplicação que tem bastante lógica de negócio a nível de aplicação, que você vai escalar o seu projeto de maneira muito grande, tipo, a quantidade de pessoas envolvidas tende a crescer, e você não consegue nem mensurar inicialmente quanto vai ser. Os domínios, você vai ter N domínios ali contidos na sua aplicação. Então faz muito sentido você usar um modelo como o Clean, ou como o hexagonal e tudo mais. A gente tem por exemplo, a Stone usa o modelo de... Ele chama de portas e adaptadores na construção do core bancário deles. Enquanto, por exemplo, o Nubank usa a nomenclatura hexagonal para o sistema que eles vêm desenvolvendo. E você tem N sistemas sendo construídos usando esse modelo, mas está muito bem definido que eles têm vários domínios para poder cobrir, eles precisam trabalhar em paralelo com uma equipe desenvolvendo testes unitários aqui em um domínio, uma outra equipe trabalhando em outro domínio. E aí você precisa realmente de uma arquitetura que seja robusta o suficiente para poder entregar isso. Isso implica, em muitas vezes, você perder bastante tempo criando muitas camadas. Então, toda vez que você trouxer, por exemplo, cache, você quer botar cache na sua aplicação. Então, é mais uma camada que você vai ter que criar aqui no domínio da infraestrutura para poder conectar e para poder facilitar, digamos assim, o uso. Porque o Clean, como outros modelos dessa mesma categoria, toda vez você precisa saber em qual camada ele vai ser inserido, você tem que inserir as interfaces para isso, e você tem que fazer a injeção de dependências para as camadas de baixo. Então, toda vez que você mexe numa camada também de baixo, isso pode se propagar para diversas camadas que estão afora dele. Então, existe uma dependência, obviamente, e essa dependência nem sempre vai ser tão fácil de lidar assim. Então, se você tem uma equipe que é pequena, uma API que vai ser construída num nível muito menor que isso, você sabe qual é o domínio que aquela aplicação vai cobrir, e você está visando um MVP, não faz sentido você pensar no Clean como primeira arquitetura. Você vai gastar muito tempo desenvolvendo, talvez a equipe não consiga gerenciar essas camadas e não consiga seguir a filosofia como ela tem que ser seguida, e vai acabar desandando e vai virar um código espaguete, né, que é chamado. Você precisa achar uma coisa, precisa dar manutenção na parte do código, e aí fica 2, 3 pessoas buscando, onde é que edita, onde é que mexe e tudo mais. Então, é um modelo que é empregado para tipos muito específicos de sua aplicação. Agora, os princípios de você separar funções puras, de você deixar funções que são impuras isoladas, isso você consegue fazer em qualquer modelo. Você consegue fazer isso no MVC da vida, você consegue fazer isso usando o pattern dos repositórios. Então, essa filosofia é o ponto que a gente tem que absorver. Não basta só você ir escrevendo funções sem pensar, essa função aqui eu só faço validações, então eu não preciso, em momento algum, chamar o banco de dados nessa função aqui. Então, eu deixo essa função isolada e eu faço uma outra função que use banco de dados e que chame a função anterior. Então, a gente tem que mudar muito o nosso mindset de, tipo, como construir uma função, como fazer composição de função. Composição de função é o princípio mais básico que tem. Se a gente pensar em quando a gente aprende a mexer com função, a gente sempre tem o quê? Se for pensar no código C, a gente tem um main, onde a gente chama, e a gente tem uma função definida em cima. Então, a gente já fez uma composição de função aí. Então, quando a gente aprende a programar uma função, a gente já aprende a fazer composição delas. Então, com esse princípio mais básico, a gente consegue ter isolamento e ter, sim, alguns benefícios que seriam difíceis se você simplesmente só escrever as coisas. Então, o Clean não é bala de prata, ele não vai solucionar boa parte dos problemas. Esse overhead de escrita, de interface, de camada, ele é um dos downsides de usar o Clean, e é por isso que muitas empresas tentam pegar esse modelo e diminuir um pouco com relação às regras, juntar determinados domínios, para poder tentar facilitar, porque ele sabe, o projeto é pequeno, ou às vezes o projeto é de um tamanho médio, e eu não quero ter tanta camada assim, eu vou perder tempo com desenvolvimento e tudo mais. Fazer um code review de uma aplicação que é toda escrita no Clean é muito trabalhoso, porque você tem
N interfaces sendo criadas, você tem N dependências aqui, e até você conseguir enxergar o que foi feito, demora, a não ser que você já tenha a prática, obviamente, de usar essa arquitetura em um projeto. Então, essas foram as minhas fontes. O Mark Seaman, ele é um estudioso muito da área de injeção de dependências na plataforma .NET. Ele tem artigos muito bacanas mostrando como essas arquiteturas são todas similares, elas basicamente falam da mesma coisa, só que por caminhos diferentes e usando termos diferentes. Tem esse livro bacana aqui do Steve Smith sobre desenvolvendo arquiteturas modernas para aplicações usando o ASP.NET. Então é bom dar uma olhada, porque ele desenha alguns modelos arquiteturais, ele fala do Clean, muitas imagens que eu utilizei aqui foram imagens que vieram do livro dele, e é um livro gratuito que está disponível para download. Então é isso, galera. O joinha aí é o feedback que vocês dão. Desculpe pelas zoadas aqui, o Gutienzo falou aqui do Galo. Galos cantam o dia todo, não é somente 4 da manhã. E valeu.